Jesus não é religião, nunca foi religião e jamais será religião. Jesus é o poder de Deus para aquele que crê. Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach, que é o nome original, né? Até mesmo porque não existe a letra J no grego, né? Não existe essa letra. Então é Jesus, né? Chamado Jesus de Nazaré. Há uma história por trás de tudo isso e é necessário a gente entender. Bom, como entender? Entender porque a igreja, no caso inicial ou a original, no meio do caminho ela se perdeu. Como Timóteo mesmo fala e declara, nós podemos ler este versículo, é maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, declara o seguinte, ó: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E foi isso que infelizmente aconteceu no decorrer da igreja. Sim, na época de Cristo, a igreja era perseguida, porque o Império Romano é quem cuidava de tudo naquele momento, né? E aí, naquele momento, nasce uma igreja, a Igreja Católica, né? E a Igreja Católica, nós sabemos, ela declara que sua origem é a morte, ressurreição e ascensão, né, de Jesus Cristo em aproximadamente 30 anos depois de Cristo, né? Nos anos 30 anos depois de Cristo. Bom, a Igreja Católica proclama a si própria como a igreja pela qual Jesus Cristo morreu, né? A gente sabe disso. A igreja que foi estabelecida e construída pelos apóstolos, né? É esta a verdadeira origem da Igreja Católica? Não. Pelo contrário, a gente vai ver aqui. Não é essa a verdadeira origem. Ela diz que é isso, mas não é. Bom, mesmo uma leitura superficial no Novo Testamento irá revelar que a Igreja Católica não tem a sua origem nos ensinamentos de Jesus ou de seus apóstolos. No Novo Testamento não há menção a respeito do papado, pode prestar atenção, não tem mesmo, a adoração a Maria ou a Imaculada Concepção de Maria, a virgindade perpétua de Maria, a ascensão de Maria ou Maria como redentora e mediadora, né? Petição por parte dos santos no céu pelas orações, sucessão apostólica, as ordenanças da igreja, funcionamento como sacramentos, o batismo de bebês, a confissão de pecados a um sacerdote, o purgatório, as indulgências ou a autoridade igual à tradução da igreja e da escritura. Portanto, se a origem da Igreja Católica não está nos ensinamentos de Jesus e seus apóstolos, como registrado no Novo Testamento, qual é a verdadeira origem da Igreja Católica? É aí que nós precisamos entender, quando eu já estou falando desde o princípio desse vídeo, a respeito do sistema religioso. Pelos primeiros 280 anos da história cristã, para você entendendo, o cristianismo foi banido pelo Império Romano, olha isso aqui, ó. E os cristãos foram terrivelmente perseguidos, ou seja, a igreja original. Isto mudou depois da conversão do imperador romano Constantino. É aí, gente, que começa todo o negócio. Constantino legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão em 313 depois de Cristo. Mais tarde, em 325 depois de Cristo, Constantino conclamou, né, o Concílio de Niceia em uma tentativa de unificar o cristianismo. Olha só, vai prestando atenção. Constantino imaginou o cristianismo como uma religião que poderia unir o Império Romano, que naquela altura começava a se fragmentar e a se dividir, mesmo que isto aparenta ser um desenvolvimento, né, positivo para a igreja cristã. Os resultados foram tudo menos positivo. Logo, Constantino se recusou a abraçar de forma completa a fé cristã, mas continuou com muitos de seus credos pagãos e práticas. Olha isso. Então a igreja cristã que Constantino promoveu foi uma mistura de verdadeiro cristianismo e paganismo romano. Ó, eu preciso falar para você isso, que infelizmente a religião, esta igreja aí, ó, que eu tô acabando de ler,
que foi construída por questões políticas, por questões pessoais naquela época. Constantino, ele até defendia a forma e a maneira que a igreja original vinha. Porém, ele misturou com vários outros cultos, né? Ao deus Mitra, que no caso era o deus, né? O mitraísmo, que era a religião da igreja, do povo de Roma, do Império Romano. E aí o cristianismo começou a crescer, ele pegou e quis difundir. Ele difundiu realmente, ele pegou e colocou uma na outra, e aí se tornou o cristianismo. A gente sabe, é claro, que a palavra Cristo, na tradução, é ungido, por isso o Filho de Deus ungido, né? Jesus Cristo, Jesus ungido, ou Jesus Cristo, ou Jesus ungido, porque na época, pela história, o Jesus da história, existiam mais de 20 Jesus na época, né? Mas o Jesus ungido, para poder ter aí a sua diferença, era o Filho de Deus que nasceu pela Virgem Maria, que a gente, é claro, assim crê, né? Mas que depois ela já não era mais a Virgem Maria, e sim mãe de vários filhos, tanto homens como também mulheres. Então nós não podemos mais hoje seguir dizendo que Maria é virgem, porque ela não foi depois que Cristo nasceu. Foi a escolhida, virgem, concebido pelo Espírito Santo, tudo isso nós da MCA International Church a gente acredita, mas nós não damos a ela, né, o poder ou a autoridade na questão espiritual sobre as nossas vidas, ou sendo nossa mãe como na questão de interceder por nós pecadores, não. Nós temos Atos 4:12, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. É somente Jesus Cristo, o Senhor, que é o caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, se não for por meio de Cristo. Então nós da MCA International Church estamos firmes nisso. Acreditamos na Santíssima Trindade, sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje conosco o Espírito Santo. Hoje nós, por aceitarmos a Jesus, somos sua igreja, filhos por doação e Deus sendo o nosso Pai. E é claro, de passagem nessa terra, por hoje nos tornarmos cidadão dos céus, um dia vamos embora deste lugar para a nossa morada celestial, para o nosso país de origem. Por isso hoje acreditamos também no batismo com o Espírito Santo, até mesmo porque para que eu possa voltar para Deus eu tenho que falar a língua celestial. Então, já que o Espírito Santo me batiza, eu falo em línguas, assim como os apóstolos no dia de Pentecoste receberam o batismo e aconteceu ali que línguas foram vistas e repartidas entre o povo. É a língua do céu. Nós só podemos nos entender, já falei isso nos vídeos anteriores, se a gente falar a mesma coisa ou se tivermos a mesma língua. Se estivermos unidos, já vimos aí a aula sobre concordância, vai ser demais. Vai ser como no caso até, a gente tem a Torre de Babel, que foi um momento novamente do homem querendo independência, né? Não, vamos ficar aqui, vamos desobedecer a Deus. Deus mandou a gente encher a terra, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo juntinho aqui e vamos fazer uma torre e tornar nosso nome célebre, ou seja, fazendo não a vontade de Deus de povoar, crescer, frutificar e encher a terra. Queria fazer o contrário, o demônio novamente, mais uma vez o diabo, ludibriando o homem, trazendo ele para o seu eu. Esse é um problema, a humanidade na gente é um problema. Mas quando damos lugar a Deus pelo Espírito Santo e sua palavra em Cristo, a gente muda a nossa história de ver terrenamente, passamos a ver espiritualmente, ou seja, enxergamos como sendo cidadão dos céus, que nós podemos todas as coisas porque é o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, inclusive está à destra de Deus intercedendo, que por ele nós podemos todas as coisas. Aí a gente vê então a Torre de Babel sendo feita. Nós vemos ali no texto, né, em Gênesis, o Senhor é algo fenomenal. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis. E disse o Senhor, eles são um povo, eles são um só povo, olha isso como é interessante. E falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Por que o Senhor precisou fazer isso? Porque Ele sabe, Deus sabe, e Jesus nos ensinou e nos instruiu que quando existe concordância, se dois só de vós concordarem acerca de alguma coisa na terra, será concordado nos céus. Então o Senhor desce e confunde ali a língua. Por que o bispo, porque o pastor, o apóstolo aqui está falando isso para você, o seu líder espiritual? O
o seu mentor espiritual. Por que que o Espírito Santo está me usando para falar isso para você? Que a gente tem que falar a mesma coisa, a mesma língua. Isso é num geral, não é só na MCA International Church. Isso é em todas as igrejas. Se nós falarmos a mesma coisa, vai ficar mais rápido o processo de salvação na vida das pessoas. Porque aí nós seremos vistos como luz, sal da terra, luz do mundo, como a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5. Aí nós vamos conseguir mudar a história, o quadro da igreja nessa última hora.